aprendermos sobre o Senhor e também cantarmos sobre Ele e também para Ele. Só enfatizando um pouco do que o Senhor falou, amanhã, 20 horas, estaremos amanhã às 20 horas na nossa aula online. Então se inscreva, amanhã, 20 horas, lá estaremos meditando, estaremos conversando e aprendendo também do Evangelho de Cristo. Amanhã, 20 horas, terça-feira, 19h30, aqui também estaremos, para, finalmente, para o seminário interno de capacitação para a nossa última aula, 19h30, terça-feira. Quarta-feira também aqui estaremos, já agora para a exposição de Lucas. Quinta-feira, pequeno grupo. Sexta-feira, Iranduba. Sábado, não lembro. Enfim, esteja presente. Segunda, terça e quarta estaremos juntos, então se esforce. Participe amanhã da aula. Terça-feira, do seminário de capacitação. E quarta-feira, do culto. Só aviso aos pais também. Deixe seu filho no colo. Cadeiras vazias, então dá para controlar ele. Não deixe-o no corredor, não deixe sentado no chão. Não deixe se entreter num culto a Deus. Amém, igreja? Amém. Êxodo 4, vamos lá. Livro de Êxodo. Do 1 ao 9. E deixa aberto, salvo, no livro de Êxodo. Vamos passear bastante no livro de Êxodo. Êxodo 4. Exposição de Êxodo. Êxodo 4, versículo 1 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eles que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente. Moisés fugiu dela. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente, e quando atirou, e que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não creram, nem atenderão a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Versículo 9. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio, e aí derramarás na terra seca. E as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Quando você fechar seus olhos, a sua cabeça, oremos. Meu Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos juntos, reunidos, para ouvirmos o Santo Evangelho. Então, como igreja, pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. Pedimos que o Senhor nos purifique e nos dê compreensão de toda a palavra. Nós pedimos essa noite, no princípio de culto, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A igreja diz: Amém. Amém, igreja? Amém. Então, que você possa entender o que foi falado, lido também. No capítulo 3
de Moisés, perdão, de Êxodo, que foi o livro que nós finalizamos domingo passado. Deus vai ao encontro de Moisés, né? Você conhece a história, Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, né? E Moisés vê uma sarça pegando fogo, e interessante que a sarça pegando fogo não chamou a atenção de Moisés. O que chamou a atenção é que a sarça queimava e não se consumia. E no meio da sarça, Deus fala com Moisés. Normalmente, eu costumo falar, né, que bom que você veio. Mas imagine se Deus, né, aparecesse, se materializasse para você. Se Jesus, né, aparecesse na sua frente, ou o Espírito Santo, né, o que você diria? Que bom que você veio, né? Não vi a hora de te encontrar, não sei se você falaria assim. Mas que bom que você apareceu. Agora sim, agora que eu te vi, agora sim eu vou crer, né? Vem para cá. Acredite. A sua fé, ela não nasce naquilo que você vê. A sua fé, ela vai nascer quando o seu coração for transformado, regenerado, mudado. E é isso que nós vamos ler em Êxodo 4, que Deus está fazendo com Moisés. No capítulo 4 em diante, Deus vai começar, por assim dizer, a moldar o coração de Moisés. Porque se você tem um pouco de entendimento do livro de Êxodo, né? Se você ler, você pode se perguntar, será que Moisés queria retornar para o Egito? Você lendo esses 9 versículos que nós lemos, será que Moisés, quando Deus falou, volte para o Egito, será que Moisés queria retornar para o Egito? Porque se você for ler os capítulos anteriores, Deus já havia falado para Moisés voltar, né? Mas Moisés, aparentemente, ainda não está convencido, né? Na verdade, talvez Moisés ainda não queria voltar para o Egito, mas a verdade é que em nenhum momento Moisés não disse que queria ir. Moisés nunca falou, eu não quero ir. Moisés nunca falou isso. Mas, se você mergulhar em Êxodo 24, você vai entender e ler também que o que Moisés está tentando fazer com Deus, no capítulo 4, é Moisés tentar convencer Deus, a Deus falar para Moisés aquilo que Moisés quer ouvir. Você conheceu alguém assim? Vou para a igreja porque Deus vai falar aquilo que eu quero ouvir. Na verdade, se você não vá, né, não vá, mas se você, né, um dia foi, né, numa igreja milagreira, porque as igrejas milagreiras normalmente estão lotadas, porque lá, numa igreja milagreira, as pessoas vão ouvir o que querem ouvir. Vão ouvir o que querem ouvir, né? E não aquilo que precisam ouvir. Talvez, você tenha ou procurado na Bíblia também palavras, frases, versículos, não que você precise ouvir ou ler, mas talvez você tenha procurado na Bíblia passagens para que você ache que você precise. Normalmente, nós vamos atrás daquilo que nós precisamos. Então você pode procurar em algum salmo,
né, uma parte da Bíblia, né, encontrou aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ler, e pensar, agora sim é Deus falando comigo, agora sim Deus vai estar agindo de sabedoria comigo, agora sim Deus é poderoso para falar comigo, agora sim. Por quê? Porque agora você encontrou aquilo que você quer ler, aquilo que você quer aprender, ou melhor, trazer para a sua existência. E é isso que Moisés vai tentar fazer com Deus no capítulo 4. Qual é a vontade de Moisés? Se você for ler capítulo 4, qual é a vontade de Moisés? A vontade de Moisés, se você prestar atenção no que você vai ler, é como se Moisés estivesse falando para Deus e convencendo Deus, como eu falei, a Deus falar aquilo que Moisés quer ouvir. E talvez ouvir de Deus, tá bom, Moisés, você já está com 80 anos, né? Já está fraco, né? Vou procurar alguém mais qualificado, alguém mais forte, alguém mais jovem. Como eu falei, porque afinal, você já tem 80 anos, né? Aparentemente, é isso que Moisés, ele quer ouvir. Vamos ler mais uma vez, Êxodo agora, o versículo 1, 4:1. Respondeu Moisés, mas eles que não crerão, nem acudirão minha voz, por dirão, o Senhor não te apareceu. O Senhor não te apareceu. Vem para cá. Como eu falei, é Deus falando com Moisés, e Moisés não aceitando. Até daqui a pouco você vai ler, até ele ouvir aquilo que ele quer que Deus fale, né? Que ele acha, ou acredita, que é o que Deus tem que falar. Porque Moisés, ele vai criar narrativas, vai criar histórias na sua mente, vai criar cenários. Lembra do versículo do capítulo 3? Moisés vai dizer, quando eles perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer? Eu vou chegar lá no Egito, eles vão perguntar o seu nome. E ninguém nunca perguntou o nome de Deus para Moisés, né? Mas ele imaginou, né, que iam perguntar, ele criou cenários. E mais uma vez, agora no capítulo 4, Moisés vai fazer uma afirmação. Que afirmação é essa? Eles não irão acreditar. Eu vou para o Egito, mas eles não vão acreditar. Moisés não está falando, né? Tá bom, Senhor, eu vou, mas talvez exista uma possibilidade, né, de eles não acreditarem, ou talvez a grande maioria não acredite, ou ainda, né, eu vou, mas o que eu vou fazer lá? Né? O que eu vou fazer lá? Mas não é isso que Moisés afirma. O que Moisés afirma, com todas as palavras? Eles não irão acreditar. Eles não irão acreditar. Eles não vão acreditar que o Senhor me mandou. Mais uma vez, Moisés então vai criar um cenário, vai criar uma narrativa para não ir para o Egito. O que é um absurdo. Porque, vamos voltar um pouquinho, Êxodo 3, depois deixa salvo Êxodo 4, Êxodo 3, 16, 17 e 18. Êxodo 3. Senão talvez você não entenda. Êxodo 3, versículo 16, diz assim. Deus falando, vai, junto aos anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto, que vos tem sido feito no Egito. Versículo 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do
Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Versículo 18, e o que, igreja? E o que? O que Moisés diz? Não. Eles não vão ouvir, não vão crer, eles não vão acreditar. Não, Senhor. Versículo 4, capítulo 4. Eles não irão ouvir. Então, qual é a expectativa de Moisés? É com o faraó? Não. É o povo. Moisés aparentemente está preocupado com o povo. Aparentemente, o problema não é faraó. Aparentemente, é o povo. Escute, aí para cá. Há uma grande diferença, uma imensa diferença, entre aquilo que nós falamos e as nossas intenções. Há uma imensa diferença entre aquilo que você fala e talvez a sua intenção. Alguém pode falar uma coisa e ter uma outra intenção. Você pode falar, por exemplo, para alguém: estou feliz por você, estou muito feliz. Mas você, na verdade, você está com inveja, com raiva. Você pode falar para alguém: eu vou te ajudar. No outro dia, nem lembrar. Vou orar por você. E no outro dia também, nem lembrar. Quantas vezes você já falou algo com a sua boca e o seu coração, sua mente, pensar algo totalmente diferente daquilo que você um dia falou? Então, uma pessoa pode muito bem dizer algo, enquanto ela pensa uma outra coisa. Pode, como eu falei, pode, por exemplo, como Moisés. Eu preciso convencer o povo. Mas será que era o povo que precisa ser convencido por Moisés? Será que era o faraó? Não. Quem aparentemente precisa ser convertido é Moisés. Por quê? Porque Moisés está com medo, Moisés está inseguro, Moisés está em dúvidas. Moisés vai afirmar: o povo não vai me ouvir. Mas qual é o verdadeiro problema de Moisés? É o povo? Não. O problema de Moisés é o próprio Moisés. É o próprio Moisés. Vem para cá. Porque Moisés é um homem preocupado, já é um senhor preocupado com seus atos de 40 anos atrás, porque Moisés, você conhece a história, matou um homem violentamente, um egípcio, e Moisés agora continua de alguma forma desafiando Deus, porque Deus já havia falado: eles ouvirão, eu estarei com você. Quem não vai ouvir Moisés é Faraó. Só que com Faraó, eu vou usar mão forte para cá. Quantas coisas, espero que você leia em casa, mas quantas coisas Deus vai falar para Moisés aqui no capítulo 4, e falou também no capítulo 3. Mas quando Moisés pergunta, ou afirma, eles não vão ouvir, eles não vão acreditar. Qual a resposta de Deus para Moisés? Quando Moisés afirma, eles não irão acreditar. Versículo 2, na verdade, 2, 3 e 4. Resposta de Deus para Moisés. Perguntou o Senhor: o que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão, ou outra versão, um cajado. Um bordão. Então lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela
se tornou um bordão, ou um cajado. O que Moisés tem nas mãos? Deus pergunta para Moisés, o que você tem nas mãos, Moisés? Moisés responde, é um bordão, é um cajado. E esse cajado era usado por Moisés todos os dias. Era usado para caminhar, para conduzir o rebanho. E Moisés joga o cajado no chão e o cajado vira uma serpente. E Moisés foge da serpente. Se você tem medo de barata, já fugiu de barata? De rato, sapo, aranha. Como é que é esse fugir? Você dá alguns passos para trás. Hoje a gente correr, mas não vamos montar esse dado, não. Mas Moisés fugiu da serpente. Nós teve medo, pavor da serpente. Olha para cá. Então, o que Deus está fazendo com Moisés? Deus está mostrando a Moisés sinais. Agora, Deus vai mostrar para Moisés sinais. Deus não precisa de sinais para ser Deus. Deus não precisa de milagres para ser Deus. Ou ver milagres, né? Mas muitos de nós, não poucos, precisam ver sinais, milagres, para que o coração não seja endurecido. Por que as pessoas procuram igrejas milagreiras? Porque querem ver sinais. Porque eles acreditam e acham que vendo sinais, a sua fé vai ser fortalecida, a sua busca de Deus vai ser mantida, e a verdade é que não será mantida. Na verdade, a sua confiança em Cristo será provada em tempos difíceis. Em tempos difíceis, a sua confiança em Cristo vai ser provada. E não vai ser você buscando milagres que a sua fé vai ser fortalecida. Você precisa ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, Deus não precisa de sinais. Mas, talvez, você, infelizmente, precise de sinais. Deus não precisava de cajado, não precisava de cajado para a serpente, mas talvez você precise. João 2, deixa salvo Êxodo 4, João 2, vamos ler do 23 até o 25. João 2, Evangelho de João, João capítulo 2, versículo 23 a 25. João 2, 23 diz assim: estando ele, Jesus, estando ele em Jerusalém, durante a festa de Páscoa, o que, igreja? O quê? Poucos? Nenhum? Muitos, boa. Estando em Jerusalém, durante a festa de Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas os que creram, o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos viram sinais, e porque viram sinais, muitos creram nele. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Não confiava neles. Se você crê em sinais, milagres, e somente nisso, a sua fé em Deus
nunca será uma fé sólida. Por que essa fé não vai ser uma fé sólida? Porque se você precisa de sinais, você está dizendo para Deus, Deus, você precisa fazer alguma coisa para que eu possa ver, para que eu possa confiar em você. Se eu não ver, então não presta. O povo hebreu viram os milagres de Deus, vamos falar isso em outra exposição, mas muitos continuaram incrédulos. Judas viu os milagres de Jesus e continuou incrédulo em relação a Jesus. Pessoas, muitos, viram Jesus pessoalmente aqui na terra e também muitos rejeitaram para cá. Mas Deus é poderoso para transformar o seu coração. Deus é poderoso para transformar a sua vida. Deus é poderoso para transformar a sua família. Deus é poderoso para transformar os seus filhos. Deus é poderoso para transformar seu marido, a sua esposa. Deus é poderoso para transformar os seus pais. Mas se Deus não precisa de sinais, para que servem os sinais? Versículo 5, Êxodo, vamos lá voltar de novo. Êxodo 5, capítulo 4, versículo 5. Para que servem os sinais? Versículo 5. Para os que creiam, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para que servem os sinais? Para que creiam que te apareceu o Senhor. Vai para cá. Os sinais servem para demonstrar o poder de Moisés? Não. Os sinais servem para demonstrar o poder de Deus. Mas qual é o objetivo dos sinais? Os sinais são dados para que os incrédulos creiam. Mas os sinais não te fortalecem em fé. Talvez, você esteja atravessado por dúvidas, talvez você esteja atravessado por questionamentos, e é por isso que Deus dá sinais. Para quê? Para que você possa crer. Lembra de Jesus no deserto? Jesus sendo tentado no deserto. Tem uma tentação de Jesus que é transformar pedra em pão. Mas Jesus não transforma pedra em pão. Ele tinha poder para transformar? Claro que tinha. Porque se não tivesse, não era tentação. Então, como ele tinha poder, então foi uma tentação. E também, Jesus já havia transformado, na frente de várias pessoas, multiplicado pães, multiplicado peixes, mas agora Jesus sozinho, sendo tentado, não faz, não cede. Por quê? Porque na sua tentação, Jesus não fez milagres. Porque os sinais são dados para que creiam. Amém, igreja? Para que creiam. Ou seja, Jesus não iria fazer sinais para Ele próprio. Deus também está fazendo sinais para Ele próprio. Deus está fazendo sinais, principalmente para Moisés, para que Moisés creia. Para que o povo creia, para que Faraó creia, para que todos creiam. Mas Deus não precisa de sinais. Não precisa de sinais. Mas muitos de nós precisamos. Porque Deus conhece a natureza de Moisés. Deus então dá sinais para Moisés. Não um sinal, porque Deus sabe do coração de Moisés. Deus sabe que só um sinal não seria suficiente. Começou com a sarça,
Não dá, não vou, não sei se dá. Então, só um não seria suficiente. Então, Deus dá sinais a Moisés, que é o versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a eles que a mão estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele ia meter no peito, e novamente, quando atirou, ele se havia se tornado como o restante da sua carne. Foi para cá. Restante da sua carne. Para cá. Esses versículos vão se tornar agora mais interessantes, porque agora a impressão que você vai ter é que Deus está dando corda para Moisés. Porque Deus já falou para Moisés o que vai acontecer, né? E Moisés não crê muito, né? Foi para cá. Então, Deus fala: joga o cajado no chão. E Deus fala assim, que é o versículo 7, 6 e 7, perdão, 7 e 8. Deus fala assim para ele: talvez eles não vão crer nesse primeiro milagre, então eu vou fazer mais 2 milagres. Coloca a mão no peito, tira, e agora vai ficar curado. É como se Deus estivesse dando corda para a incredulidade de Moisés. Não que Deus alimenta a incredulidade, aí para cá. Deus não alimenta a incredulidade, mas Deus usa a paciência, algumas vezes, com você e também com Moisés. Como eu falei, é como se Deus estivesse falando para Moisés: tu quer ir, Moisés? Tu quer milagres? Não vão acreditar, não vão crer? Então Deus vai dando corda para Moisés. Tá bom, Moisés, vocês não acreditarem no primeiro milagre, no primeiro sinal, então eu vou mandar outros sinais. Não tenho certeza se vão crer, né? Vou colocar a mão no peito, mas talvez também eles não creiam. Versículo 9. Se nem ainda assim crerem mediante esses 2 sinais, que é o cajado e a mão leprosa, os 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Para cá. Eu falei, é Deus dando uma espécie de corda a Moisés. E aparentemente, Deus vai dar para Moisés o que Moisés precisa. Para cá. Para cá. Aparentemente, Deus vai dar a Moisés o que Moisés precisa. O que você tem pedido de Deus? Talvez você tenha pedido de Deus aquilo que você acha que precisa. Para cá. Para você pegar 10, né? Êxodo, vamos lá, deixa salvo aí. Êxodo 3:10, 3:12. Êxodo 3:12. Êxodo 3:12. Só a primeira frase. Eu o quê, igreja? Eu? Toda a igreja é o quê? Eu serei contigo. Então, se Deus já havia falado a Moisés: eu serei contigo, precisava de cajado virar cobra? Mão leprosa? Não. Deus dá sinais a Moisés, e Deus sabe que Moisés não precisa de sinais para convencer o povo, porque só quem não vai acreditar e crer é o faraó. Eles vão crer, o povo hebreu, os anciãos, eles vão crer em Moisés. Quem não vai crer é faraó. Mas o que Moisés disse? Eles não vão acreditar, eles não vão crer. Vai para cá.
para cá. Às vezes, quase sempre, você pede muito algo de Deus, e lá na frente, passado alguns anos, você descobre que aquilo que você muito queria, na verdade você não precisava. Aquilo que você muito queria lá atrás, se você fizer uma exercício de mente, o que você muito queria 15 anos atrás, 10 anos atrás, você não precisava. Você quis, e nada adiantou. Né? A mesma coisa são para as coisas que você talvez queira hoje. Você talvez queira alguma coisa hoje, e lá na frente, passando alguns anos, você talvez, né, não era isso que você precisava. O que é realmente valioso, não está nas coisas que nós achamos que precisamos. O que realmente é valioso não está nas coisas que nós achamos que precisamos, mas naquilo que Deus nos dá, sem saber que você precisa. Amém, igreja? Deus te dá coisas que você nem sabe que você precisava, mas Deus te deu. É aquilo que você quer muito, busca muito, deseja muito. Né? Você não precisava. Mas aquilo que Deus dá para você, é isso que você precisa. É para cá, senão você vai entender. É para cá. É isso que Deus está dando a Moisés. Moisés vai usar sinais, milagres, mas Deus não precisa de sinais e milagres. Mas Deus fará com Moisés o que Moisés acha que precisa para convencer o povo. Porque até agora, Moisés ainda não está convencido, Moisés ainda não está transformado, e Moisés ainda não sabe o que ele precisa. O que Moisés precisa? O que Moisés precisa é de uma transformação, de uma conversão, de uma mudança total de mente. E é isso que todos nós precisamos. O que você muito deseja? O que você muito anseia? O que você muito precisa é ter uma mudança total de mente, de caráter e de atitude. Vamos voltar para o versículo 9, 4, 9. Se nem ainda creres mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca. Vai para cá. Terra seca. Tomarás da água do rio, derramarás em terra seca. Esse rio não é qualquer rio. É a água do Nilo. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, tira a água do Nilo e joga no chão, porque ela vai se transformar, se tornará em sangue. E você precisa entender e aprender também sobre o rio Nilo. Osíris, né, que é uma das deusas do Egito, também era conhecida como Deus, ou deusa, o Deus do Nilo. E de um lado ficava o templo de Osíris, e ao lado do templo de Osíris tinha o templo do Deus Nilo. Ou seja, o Nilo para o Egito era uma divindade. O Nilo era um deus para os egípcios. E o que Deus está falando, ou ensinando? A própria Moisés, tira a água do Nilo. Deus está mostrando para Moisés, e vai mostrar também para o povo, que ele é maior
de qualquer deus do Egito. É maior do que Faraó e maior também de qualquer outras coisas. Para cá. E ao jogar essa água no Nilo, essa água do Nilo no chão, Deus comprova também a sua justiça. Sua justiça. Você conhece a história? Foi derramado ou morto milhares de crianças hebreias, milhares. Alguns teólogos afirmam e dizem que foram 10.000 crianças mortas no Nilo, nesse período do Egito, 10.000 crianças. Então, 10 crianças que foram mortas pelo Faraó, que temeu o crescimento do povo. Então, o que Deus está fazendo agora com o Nilo? Deus vai começar o julgamento sobre o rio Nilo, sobre todo o povo que adora o rio Nilo. Para cá. Deus agora vai começar, por assim dizer, sempre cuidou, mas agora as pessoas vão ver o cuidado de Deus, vão visualizar o cuidado de Deus. E é assim também na nossa vida. Você ainda talvez não está vendo o cuidado de Deus, mas Deus cuida de você. Deus cuida de você, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, Deus tem o controle. Glória a Deus. Interessante que Êxodo 4 até o 9, Deus vai dar 3 sinais a Moisés, 3 sinais. Primeiro, recapitulando, Deus transforma um cajado em serpente. E depois, vira cajado novamente. Cajado vira serpente, depois vira cajado novamente. No segundo sinal, a mão de Moisés se torna uma mão doente. E depois, essa mesma mão doente vai virar uma mão saudável. Só que no terceiro sinal, a água vira sangue e a água não vai mais se tornar água. Os primeiros 2 sinais são revertidos, agora, com a água em sangue, não. Não vai se transformar em água novamente. É para cá. Não vai se transformar em água novamente. É assim que Deus transforma os nossos corações. É assim que Deus molda o nosso coração. É assim que Deus muda o nosso coração. Talvez, ao ler rapidamente Êxodo 4, talvez você tenha olhado esse texto e lido esse texto e pensado, é um texto de fácil entendimento, porque é um texto sobre sinais, para cá. Mas, se eu te falar que esse texto é tudo, menos sobre sinais. Esse texto vai falar sobre a conversão de um homem, sobre a transformação de um homem, sobre o que Deus está fazendo com Moisés. Deus, Êxodo 4, Deus está transformando Moisés, porque Moisés é um homem duvidoso, é um homem cheio de dúvidas. Deus está transformando, moldando Moisés. E o Senhor, é o Senhor que transforma nossos medos, transforma nossas dúvidas e a nossa incredulidade em fé. E se você, para cá, se você ainda tem no seu coração dúvidas a respeito de Deus, para cá. Se você tem certezas a respeito de Deus, Deus é poderoso para transformar o seu coração e te dar um coração que confia em Deus.
Por quê? Porque é Deus o nosso libertador. É Jesus o nosso sacrifício perfeito. Olha para cá. Porque você pode olhar o texto e pensar para cá. Poxa, Deus é muito poderoso. Transformou um cajado em serpente. Deus é muito poderoso. Transformou uma mão saudável numa mão de lepra. Depois curou novamente. E depois, Deus transformou a água do Nilo em sangue. Mas o que Deus está transformando é Moisés. É Moisés. Moisés está dizendo, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de sinais, eu preciso de milagres. E Deus vai dizer o quê? Tu quer milagres? Mas eles não vão crer, mas então toma, Moisés, toma os milagres. Toma cajado, toma mão leprosa, toma água em sangue. Pegue para você. Então Moisés vai dizer, ou pensou, né? Eu preciso de sinais. Senhor, eles não vão acreditar. E o Senhor já havia falado, eu estarei com você. Vai para cá. E o Senhor continua sendo tudo aquilo que Moisés precisava. E o Senhor continua sendo tudo aquilo que todos nós precisamos. Lembra do que eu falei no comecinho? Deus vai dar a Moisés o que Moisés acha que precisa. Eu preciso de sinais. Só para descobrir que o que ele precisava, ele já tinha ouvido. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Por isso, eu te pergunto, o que você precisa? O que mais você precisa para crer em Deus? Para cá. Deus é nosso libertador, mas acima de tudo, Ele é o libertador dos nossos corações. Ele nos liberta dos nossos medos, das nossas dúvidas, nos liberta da nossa incredulidade. Para cá. A água que Moisés pegou do Nilo, iria jogar, não vai se transformar mais em água. É sangue. Uma vez, o sangue de Jesus derramado, e foi só uma vez, não precisou derramar outro sangue de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Cristo nos livra da incredulidade, nos livra da morte eterna e nos torna vivos para o Senhor. Ou seja, Deus foi libertador de Moisés, do povo hebreu, e Deus também é o nosso libertador. Mas qual é o teu anseio? Do que mais você precisa? Do que você precisa para crer em Deus e somente em Deus? Do que você precisa para você depositar toda a sua confiança e fé nele? O que você precisa? Foi para cá. O que você precisa? Eles não vão acreditar, Senhor. E você crê? Então você quer ver sinais, maravilhas. Mas se nós já tivéssemos sido transformados por Deus, se nós tivéssemos sido moldados por Deus, você não precisaria ir atrás de sinais, ir atrás de milagres, porque você saberia que Deus é o suficiente. Você deveria saber que só olhar para a natureza já é o suficiente.
Você deveria olhar na sua dúvida, olhar para qualquer coisa da natureza e pensar: existe o Senhor. E este Senhor, Deus Pai, Ele diz para nós: não temas, não temas. Mas por que nós tememos? Não andeis ansiosos. Mas por que nós andamos ansiosos? A verdade é que, como Moisés, não confiamos em Deus. Então o que nós devemos? Devemos confiar em Deus. Sua soberania, no seu amor, no seu perdão, na sua justiça, no seu amor. Ore a Deus. Ore a Deus, para que Ele te converta, te transforme, te molde, te faça alguém que cada vez mais queira aprender e amar Cristo. Amém, igreja?